A paz do Senhor, meus irmãos abençoados. Que prazer estar aqui hoje, nesse novo tempo do Senhor sobre a minha vida, sobre esse canal. Quando Deus nos dá roupas novas, nesse caso, um cenário novo, né? Primeiro Ele sinaliza no nosso coração que tem algo novo surgindo e começa então a se materializar o desejo do coração do Senhor, né? E o Pai tem feito isso. E aqui está esse cenário que ainda nem está pronto, mas eu já estou aqui com o meu coração cheio de gratidão ao Senhor por tudo que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Deus tem um propósito lindo aqui para o canal, que em breve eu vou compartilhar com vocês. Já está sendo tudo preparado, o ambiente está ficando pronto e tenho certeza que Deus está construindo nesse tempo o que Ele quer liberar para a sua vida, em nome de Jesus. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um vídeo muito pedido sobre dúvidas a respeito do jejum, né? Muitos de vocês têm dúvidas, eu entendo que eu também tinha muitas dúvidas quando eu comecei nesse caminhar, nessa vida de jejum e oração. Como eu já compartilhei aqui com vocês, né? Passei muitos anos da minha vida vivendo apenas uma religião, mas sem viver um evangelho prático, né? De intimidade com o nosso Deus. E quando Deus me trouxe para esse lugar de começar a conhecê-lo como Ele realmente é, uma das primeiras coisas que o Senhor me trouxe e me propôs a fazer foi jejuar. Eu comecei logo. Na época, eu estava grávida do meu primeiro filho, nas primeiras semanas, mas eu dei início, né, a esse processo de jejum na minha vida. E eu tenho certeza que o jejum fez coisas que jamais eu poderia conseguir sem que eu usasse essa arma poderosa que o Senhor nos confiou. Porque o jejum é uma arma poderosa que o Senhor nos deu para que a gente possa vencer, né, aquilo que o inimigo tenta fazer contra a nossa vida para impedir que a gente avance na vontade do Senhor para nós. E para começar, eu quero ler com vocês aqui a passagem que está em Esdras 8:23, que diz assim, ó: Assim nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu às nossas orações. Nessa outra versão, que vocês perguntam muito que versão é essa que eu uso, que Bíblia é essa, ó, eu uso essas duas Bíblias. Essa é a mensagem, ela tem uma linguagem, a mensagem, é uma mensagem, né? Ela não foca apenas no único versículo, mas ela traz para nós a mensagem do todo, sabe? Eu gosto muito. E também a que eu uso, que vocês também perguntam muito, que tem aquelas anotações bem pontuais que Deus às vezes usa para falar com a gente. Foi um presente que eu ganhei, é essa daqui, ó. A Bíblia Sagrada entre Mulheres e Deus. Se vocês tinham dúvida, são essas duas Bíblias que eu uso. Tenho outra que eu emprestei e que eu vou buscar também ela logo, que também amo aquela Bíblia. É a versão NVI. A versão dela, essa daqui é a tradução da linguagem de hoje, né? E essa é a mensagem. E a NVI também é uma linguagem que eu gosto muito. São Bíblias maravilhosas. Eu gosto muito de usar várias Bíblias, né, para estar comparando, porque às vezes o que uma traz uma clareza diferente para nós, né? Às vezes você lê numa versão e não fica tão claro quanto você lê em outra versão, né? Por exemplo, essa outra versão aqui, a mensagem, ela fala esse mesmo versículo que eu li assim, que é Esdras 8:23. Assim, jejuamos e oramos por nossa viagem e Deus nos ouviu. O que eu quero trazer para vocês com esses dois versículos? Primeira coisa, o jejum, né, e a oração, eles são aliados nossos, né, e eles andam junto. Muitas vezes a gente vive a nossa vida só orando, mas a gente não tem o jejum como uma prática, né, assim como a oração. E ele é uma ferramenta poderosa e ele tem que andar junto com a oração. Você vê que aqui em Esdras eles estavam precisando do socorro, do auxílio do Senhor, e o jejum estava junto com a oração. Nós jejuamos e oramos. Então existe uma necessidade de nós jejuarmos ao Senhor, porque o jejum ele vai facilitar as coisas, sabe? O jejum é uma arma, né? Eu costumo ilustrar como se a gente tivesse com a oração e a leitura da palavra, a gente tem uma arma, né? A oração é uma
uma arma, mas uma arma comum. E a munição que a gente usa nessa arma é a leitura da palavra, é a meditação da palavra, é conhecer a palavra, é a munição que a gente coloca na nossa arma, que é a oração. Tanto que muitas vezes, quando você vai orar em determinados momentos da sua vida, em vários momentos da minha vida, eu precisei usar a palavra de Deus, a munição para colocar na minha arma, que é a oração, e poder apontar para o alvo certo. Então eu usava a própria palavra para orar. Eu orava a palavra de Deus e declarava as verdades que estavam aqui, que muitas vezes eram o oposto do que o inimigo estava colocando na minha mente, para me fazer muitas vezes desistir e desacreditar daquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, a oração e a palavra, né, elas são uma arma com munição, né? Se você não tem o conhecimento da palavra e você apenas ora, é como se você tem sim uma arma, mas você não consegue usar ela de forma eficaz. Você precisa colocar munição nela para você poder confrontar o inimigo, né? Vencer o inimigo verdadeiramente. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Tantas vezes que eu estou passando por um momento de adversidade, às vezes uma opressão, às vezes o inimigo está me rondando, como a palavra diz, que ele nos cerca, procurando uma maneira de nos tragar, e a palavra de Deus vem na minha mente, o Espírito Santo traz a memória de forma tão clara e pontual para aquele momento, para que eu possa aplicar ali e atacar o inimigo, sabe? Então, quando você tem a oração e a palavra de Deus como armas na sua vida, você está pronto para enfrentar o inimigo. Mas se você pudesse, ao invés de usar só uma arma pequena, né, uma arma comum, eu não conheço arma, minha gente, então assim, dá para entender aí, né? Em vez de usar apenas uma arma comum, se você pudesse trocar essa arma por uma metralhadora para enfrentar o inimigo, me fala aí, você ia perder tempo? Não, né? Então, o jejum é como se fosse uma metralhadora, ela turbina a sua arma. Quando você se reveste do jejum, você troca aquela arma pequena que você tem por uma arma mais poderosa. E você consegue enfrentar o inimigo com mais força, com mais intensidade. Então, uma coisa que você ia ficar ali, ó, batendo, atirando com aquela arma pequena, quando você jejua, você pega a metralhadora e você destrói aquilo ali, ó, em segundos. Não é assim? É desse jeito no mundo espiritual. Tanto que quando você vai ver testemunhos de pessoas que contam quando começaram a jejuar, que as coisas começaram a acontecer na vida delas de forma tão rápida, é isso mesmo. Usaram a metralhadora. Então as coisas foram aceleradas. Ao invés de você ficar ali, né, sofrendo ali, atirando com aquela arma menos forte, né? Vou dizer que é fraca porque a oração é poderosa, mas você pode turbinar a sua oração através do jejum. Entende? Então, por isso que é tão precioso, tão necessário você jejuar. Se você chegou agora aqui no canal, tem um vídeo aqui nos vídeos mais antigos onde eu falo que você precisa jejuar. E eu conto lá o meu testemunho de como o jejum me conduziu até a compra do meu carro. Uma coisa comum da minha vida, assim como tantas outras. E eu coloco o jejum como arma para me ajudar a vencer. Agora mesmo vou entrar num novo propósito com o Senhor, jejuando e também fazendo um voto ao Pai. Depois eu vou fazer um vídeo também contando para vocês como fazer um voto ao Senhor, né? Eu vou fazer um voto ao Senhor com relação ao canal, uma direção que eu senti do Espírito Santo e depois eu compartilho com vocês, mas o jejum vai estar junto comigo nessa, porque eu preciso de uma arma poderosa. E se Deus me deu recursos para isso, eu não vou abrir mão deles. Eu vou pegar tudo que eu tenho disponível. É assim que a gente tem que fazer. Então vamos lá, esclarecer algumas dúvidas de vocês. Então, entenda isso. O jejum é uma arma que você precisa colocar na sua vida, tá bom? Como uma disciplina, como nós temos aprendido até agora, né? O Senhor tem nos conduzido a um crescimento espiritual. E nós temos aprendido quais são essas disciplinas que precisamos colocar em prática todos os dias da nossa vida, para que a gente possa realmente crescer espiritualmente. E o jejum é uma dessas disciplinas, ela tem que estar sempre na nossa vida, incluída todos os dias na nossa vida, né? Todos os dias, entre aspas, né? Não que você vai jejuar todos os dias, mas de forma cotidiana. Eu jejuo, aqui vocês sabem, todas as segundas-feiras, né? A gente começa à meia-noite do domingo e termina ao meio-dia da segunda. Então, nós fazemos esse período de jejum todas as semanas.
E quando eu preciso intensificar o jejum sobre alguma coisa, aí eu faço outros jejuns, mas esse continua, porque esse aí já é um jejum frequente da minha vida, é uma disciplina, entende? Então que você também possa escolher um dia da sua semana e colocar como um dia certo, para que você jejue sempre durante esse dia, tá bom? Uma dúvida de vocês é: preciso me dedicar exclusivamente a Deus nesse tempo, quando eu tô jejuando? Muita gente tem essa dúvida, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês e quero trazer para vocês, tirar um peso, talvez, de vocês em relação a isso, sabe? Porque muita gente acha que quando você vai jejuar, que sempre falado isso, né? Sempre as pessoas aconselham isso, é você, naquele momento em que você deixou de fazer aquela refeição, você usa esse tempo para buscar se alimentar espiritualmente, né? Com oração, leitura da palavra, meditação, né? Adoração. Isso é muito importante, sim, e é necessário você fazer isso. Isso vai te ajudar muito mais. Mas se você não pode fazer isso, e eu quero já dizer aqui para vocês que na maioria das vezes, 90% das vezes em que eu jejuo, eu não paro um tempo exclusivo para estar com o Senhor. Muitas vezes eu não consigo, eu tenho que cuidar da minha casa, dos meus filhos, da minha família, eu não tenho esse tempo disponível para parar, me sentar e buscar ao Senhor. Isso é muito bom, maravilhoso. Se você puder fazer isso, faça, em nome de Jesus. Mas se você não pode, tira esse peso de você, tá bom? Se você não pode tirar um tempo exclusivo para o Senhor, enquanto você está fazendo as suas atividades, as suas obrigações, tenha os seus pensamentos voltados para o Senhor, orando, nem que seja na sua mente, sabe? Meditando em um versículo, pense em um versículo e comece a meditar sobre aquilo, começar a adorar o Senhor, nem que seja no seu pensamento, falando para Ele como Ele é bom, como Ele é poderoso, sabe? Enche o seu espírito com coisas espirituais. Coloca um louvor e começa a adorar a Deus, começa a adorar o Senhor, sabe? Você não precisa parar exclusivamente para isso, só se você puder. Mas se você não pode, não precisa ficar com esse peso sobre você e achar que o seu jejum não tem poder, porque tem sim. Você parou de comer, você se absteu da sua alimentação, você deixou de alimentar a sua carne para você alimentar o seu espírito. Você deixou de alimentar a sua carne, abriu mão para que o seu espírito possa reinar sobre você, para que você possa ter autoridade sobre a sua carne. O seu espírito tem autoridade sobre a sua carne, porque é uma luta, né, entre carne e espírito, como a Bíblia fala. E quando a gente vence a nossa carne, o nosso espírito está vencendo, está ganhando, é o nosso espírito que está ganhando. Se você pode ter um tempo para estar com o Senhor exclusivo, isso é maravilhoso, porque além de você está vencendo a sua carne, você está alimentando, fortalecendo o seu espírito. Então, não é que você não possa não ter um tempo exclusivo. Não, você pode não ter sim, se você não tem como. Mas se você puder, se você tiver, é muito melhor, né? Mas eu digo para vocês que na maioria das vezes que eu jejuei, eu não tive esse tempo exclusivo, tá bom? E mesmo assim, o jejum foi eficiente, o jejum agradou o coração de Deus e teve poder no mundo espiritual, entende? Então, que essa dúvida fique esclarecida para vocês. Se você não tem tempo, se você não pode, não tem problema. Só coloca os seus pensamentos em Deus, adora ao Senhor, lembra das coisas dele. Não passa o dia assim sem lembrar de Deus, do Espírito Santo, sem conversar com Ele. Não, tá bom? Aí é que não tem efeito. Se você não se voltar para Deus, né? Se os seus pensamentos não estiverem em Deus, se você não estiver conectado com o Senhor, nem que seja na sua mente apenas, tá bom? Isso que é mais importante. Pronto, primeira dúvida esclarecida. Segundo, eu posso dormir? Sim, você pode e deve dormir, né, gente? Porque não tem como. Tem gente que faz jejuns longos, periódicos, vários dias e tem que dormir, tem que descansar, senão ninguém aguenta, né? Mas assim, por exemplo, a gente faz da meia-noite até o meio-dia do outro dia, né? Da segunda-feira, é o que eu faço. E eu passo esse período da noite sem me levantar para ir comer. Tem muita gente que come de madrugada, né? Que levanta para ir comer besteira, para comer alguma coisa de madrugada. Então, você, se faz isso, não faz, né? É a única coisa, você vai parar de comer.
O jejum é deixar de comer. O jejum é o certo, né? O jejum mais eficaz é o jejum que você para de comer tudo, que você não come nada. Esse é o verdadeiro jejum. Mas, na maioria das vezes, como eu estava grávida e tudo, eu comia, eu não ficava sem comer nada. Eu sempre comia alguma coisa. Eu lembro que nos primeiros meses de gestação, eu não deixava de comer nem um dia e nem algumas horas. Eu comia sempre, só que eu deixava de comer coisas que eu gostava muito, né? Às vezes eu passava um mês inteiro sem comer doces, passava um mês inteiro sem tomar refrigerante, que eu gostava muito. Então você escolhe as coisas que você gosta e você para, e você não faz isso. Se você não pode ficar exclusivamente sem comer, entende? O importante é que você domine a sua carne, né? E tire de você aquilo que faz falta para que o seu espírito possa ter o domínio sobre a sua carne. Então, na maioria das vezes, como eu contei para vocês, o meu jejum não era sem comer nada, mas esse é o verdadeiro jejum. É o jejum que tem mais poder no mundo espiritual, é quando você para de comer tudo. Então, se você puder ficar sem comer nada, muito bem, faça isso, que tem mais poder no mundo espiritual. Você vai ver. Então, pode dormir tranquilamente, tá bom? O que não pode é ficar sem comer. É comer. Aí não pode, né? Outra pergunta. Posso jejuar se não for batizado? Pode sim. Gente, eu acredito que o jejum, ele é para todas as pessoas. Sabe por quê? Porque quando você jejua, você está matando a sua carne. Você está diminuindo a força da sua carne. Então, se você não é batizado, se você está em pecado, se você tem rancor no seu coração, se você está com alguma coisa que tem te aprisionado, algo que você precisa vencer, é o jejum que vai te ajudar. É o jejum que vai te dar força, que vai te dar poder, que vai te dar ânimo. É o jejum. Então, não tem problema, não importa a situação que você esteja, jejue. O jejum é uma arma que vai te ajudar a vencer, inclusive essa situação que você acha que te impede de jejuar. Não impede, tá bom? O jejum é para todo mundo. Nós precisamos sim jejuar, porque isso vai nos ajudar, nos fortalecer e ajudar a gente a vencer. Outra dúvida. Como fazer o jejum? Essa é a dúvida de muita gente. Como, Dani, que eu faço o jejum? Como eu começo um jejum? Como deve ser o meu jejum? Bom, a primeira coisa, como nós já falamos, o jejum é tirar a alimentação. Você vai parar de se alimentar. Mas isso vai depender da sua saúde, da sua capacidade. Então, você vê, tá bom? Você analisa direitinho. Você pode fazer como eu sempre faço. Como eu sou muito magra, eu não posso deixar de comer. Porque se eu fico sem comer, minha gente, eu emagreço muito depressa. Eu queria tanto, minha gente, fazer um jejum assim mais longo, mas eu não posso, porque senão eu desapareço. Quando eu vier gravar um vídeo aqui, vai estar só o meu espírito. Então, eu não posso fazer jejuns muito longos. Os meus jejuns são sempre de 12 horas, como eu já compartilhei com vocês. Aí, quando eu preciso intensificar o meu jejum, fazer um jejum mais longo, eu faço, por exemplo, 3 dias de 12 horas, sabe? Mas se você conseguir fazer 24 horas, isso é maravilhoso. Se você conseguir fazer 2 dias, gente, maravilhoso. O meu sonho é fazer 3 dias, eu nunca fiz. A única vez que eu fiz muito tempo assim foi quando eu desmamei o meu último filho. Eu fiz de 24 horas. Mas, mesmo assim, eu tava tão magrinha que eu não me estendi mais, né? Mas foi 24 horas o máximo que eu fiz. E, gente, mesmo fazendo esses jejuns mais simples, Deus tem feito tantas coisas, Deus tem feito grandes coisas, principalmente em mim, começando em mim, sabe? Então eu creio que você pode fazer com um pouquinho que você consegue. Você só precisa começar, tá bom? Só começa. Então faz o seu jejum, separa quantas horas você acha que você pode ficar sem comer, tá? E faz esse propósito com o Senhor, né? A primeira coisa é você fazer um propósito. Por que você quer fazer esse jejum, tá bom? E você vai falar isso com o Senhor. Você vai conversar com Ele e dizer, Senhor, eu estou me sentindo tão longe do Senhor. Um exemplo, eu queria tanto me aproximar mais de Ti, Senhor. Então eu quero fazer esse jejum para que o Senhor possa me ajudar, me aproximar mais de Ti.
Então você faz esse jejum e você vai ver como Deus, ele vai começar a conduzir você para esse lugar. Porque não tem nada que Deus queira mais do que ter você pertinho dele. Então quando você começar a jejuar, você vai começar a vencer o inimigo. E tudo que ele colocar para impedir você de se aproximar do Senhor, o seu jejum vai começar a exterminar. Para a glória de Deus. Então, se você tem, por exemplo, algo que você deseja conquistar, né? Como, por exemplo, o nosso carro. Deus nos disse que daria um carro. Então, eu comecei imediatamente nesse propósito de jejuar, para que Deus começasse a nos conduzir, nos mostrar que carro, abrir as portas, nos dar condições, nos conduzir para onde comprar, com quem comprar, né? Como fazer as coisas. E Deus, nesse tempo, ele foi nos conduzindo nas pequenas coisas, nos mostrando o que fazer, tirando os impedimentos do inimigo, porque o inimigo tenta sempre impedir quando Deus quer liberar algo sobre a nossa vida, né? E o jejum nos ajuda a conseguir mais rápido, né? Para que não seja uma luta tão grande. E mesmo assim, no meu caso, a minha luta foi grande. Mas imagina que eu não estivesse jejuando, gente. Então, o jejum foi que nos fez conquistar aquilo que Deus tinha para nós, sabe? E outras coisas também, se você deseja casar, se você deseja ter um namorado, né? Se você quer entrar em um ministério na igreja, se você deseja uma restauração no seu casamento. Muitas mulheres têm chegado até mim com relação a casamento, né? Passando por dificuldade no casamento. E o jejum é uma arma poderosa para nós mulheres dentro da nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento. Se você está com dificuldade com seus filhos, você jejua sobre isso. Então, tudo que você tem necessidade, você precisa vencer em alguma coisa, você pode usar o jejum como uma arma para te ajudar. Entende? Então, faz um propósito com o Senhor. Deixa claro para o Senhor. Senhor, estou jejuando por esse motivo. E eu quero dizer para vocês que o jejum que eu faço todas as semanas, eu já nem falo de motivos com o Senhor. Esse jejum, ele já é para que eu esteja sempre sensível para ouvir a voz do Senhor, sabe? Para que o meu coração esteja sempre inclinado para Deus, para que eu esteja abrindo espaço para o Espírito Santo durante toda a minha semana. Então eu começo a segunda-feira dizendo: Espírito Santo, hoje eu começo essa semana abrindo espaço para Ti. Eu quero que o Senhor tenha abertura para me conduzir ao longo dessa semana, sabe? Então, esse jejum semanal é sempre esse o meu propósito, ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E, quando preciso, intensifico por algum propósito, entende? Então, faça um propósito com o Senhor. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Sim, depois que vocês ver quantas horas você pode, que você fizer o seu propósito com o Senhor, você escolheu, né, a forma que você vai jejuar, então você se mantém firme. Às vezes vai ser difícil, principalmente no início, né? Porque a nossa carne vai lutar para que você coma, às vezes você vai ser tentado, mas permaneça firme, porque os frutos do jejum são extraordinários. Creia que você vai vencer. E quando o inimigo vier com conversinha para você, porque ele vai vir, hein? Vai dizer que não está adiantando de nada. Porque muitas vezes, gente, quando a gente começa a jejuar, o inferno se levanta. Então, se a coisa já estava difícil, parece que fica pior. Não é? Não é isso que acontece? Então, quando isso acontecer, saiba de uma coisa. Tá surtindo efeito. Se você tava ruim, piorou quando você começou a jejuar, saiba de uma coisa, tá dando certo. Sabe por quê? Porque o inimigo se levantou para que você não continue, para te impedir de acreditar e de continuar, porque ele sabe que se você permanecer, o que Deus tem preparado para você vai chegar nas suas mãos. Então se mantenha firme, não dê ouvidos à voz do inimigo. E, por exemplo, nesse tempo, quando o inimigo vier contra você, começa a declarar a palavra. Quando você começar a ficar desanimada, achar que não está adiantando, ficar pensando, isso não adianta de nada, eu não sinto a presença de Deus, eu não vejo nada acontecer, está tudo pior. Não fala essas coisas em nome de Jesus. Não deixa que o inimigo coloque ninho na sua cabeça e você dê corda para ele. Não permita. Se essas coisas começarem a querer vir sobre você, repreende em nome de Jesus. E começa a declarar: Senhor,
Eu sei que o inferno está se levantando, porque eu estou mais perto de ti, mais perto de conseguir a minha vitória. Eu declaro que eu conseguirei, que eu vencerei pelo poder do teu nome. Eu vou permanecer firme nesse propósito, Pai, porque eu quero ser guiada pelo teu Espírito, que o teu agir venha sobre a minha vida e eu verei a concretização do meu propósito em nome de Jesus. Começa a declarar a palavra durante o seu dia, quando vier o desânimo, quando vier as palavras de afronta. Começa a declarar a palavra de Deus. Durante o seu jejum, se posiciona, sabe? Então, passa o tempo que você puder buscando a presença do Senhor. Às vezes, no seu trabalho, se você está no trabalho enquanto jejuma, quando você tem um tempinho para ir no banheiro, vai lá e adora o Senhor. Faz uma oração, nem que seja pequenininha, sabe? Mas diz ao Senhor que tá lembrando dele, né? Diz assim, Senhor, eu corri para aqui bem rapidinho, só para te dizer, Senhor, que eu te amo. Eu estou tão feliz de estar fazendo esse jejum, de estar fazendo a tua vontade, porque eu sei que isso vai me aproximar de ti, Pai. Agora eu tenho que voltar pro meu trabalho, mas eu vim aqui bem rapidinho, Senhor, só para dizer que eu te amo, estou dentro disso com toda a minha força e eu vou fazer o meu melhor para vencer, sabe? Não precisa de muita coisa, gente. Deus, ele é tão simples. Deus é um Pai. Ai, Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigada por estar aqui. Oh, gente, eu sinto aqui a presença do Pai. A presença do Pai dizendo para você, filha. Filho, eu sou simples, eu só quero teu coração, eu só quero teu coração, a religiosidade, os rituais, não é isso que eu quero, eu só quero teu coração, eu só quero ter você perto de mim. Eu só quero que você me conheça como eu sou. Eu só quero que você entenda que eu sou um bom pai. Eu só quero que você permaneça nos dias difíceis, confiando na minha bondade, confiando no meu poder, confiando no meu cuidado, no meu agir sobre a sua vida. Entenda que o Pai, Ele te ama demais. E Ele não quer que você cumpra meros rituais. O Senhor só quer o teu coração, Ele só quer estar perto de você. Então seja simples, porque Ele é simples. Só faça o seu melhor, só dê o seu melhor com amor, com todo o seu coração para Deus. E Ele vai te contemplar. Tira esse peso da religião de cima de você hoje, em nome de Jesus, Pai. Que o peso, Senhor, que o fardo que a religiosidade impõe sobre nós caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Que toda acusação do inimigo seja cancelada agora, Pai. E que os teus filhos possam desfrutar da leveza, da beleza que é estar perto de ti, Senhor. Que é o teu amor que nos traz paz, Senhor. Essa graça imerecida, Deus, que muitas vezes achamos que precisamos pagar algo para o Senhor, que precisamos dar algo ao Senhor, para que a gente possa receber o teu amor, Senhor. Tira isso do nosso coração, Senhor. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, aproxima-nos de ti, Senhor, como filhinhos que reconhecem o Pai, que ouvem a voz do Papai e se sentem amados, se sentem protegidos, se sentem seguros, Senhor. Que os rituais não nos impeçam, Senhor, de acessar o teu colo, o teu coração. Nos dá, Senhor, a revelação, Pai, da tua presença, assim como tu deste naquele tempo a João, Senhor, o teu discípulo que te amava, e ele dizia: eu sou João, aquele a quem ele ama. Ele se dizia o amado, ele se intitulava o amado do Senhor.
Ele se recostava em teu peito, Jesus. Ele estava próximo de ti, Senhor. Muitas vezes estamos tão longe. Estamos tão longe, Senhor. Nós te vemos como um Deus bravo, Senhor. Um Deus impiedoso. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que o inimigo construiu em nosso coração a respeito de ti, Pai. Espírito Santo, traz a revelação da tua paternidade, traz a revelação da tua graça e do teu amor sobre nós, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a te enxergar como tu és. O doce consolador, o doce amigo, o doce conselheiro. Espírito Santo, nos leva para esse lugar, Senhor. Nos conduz à proximidade tão grande de ti. Que a gente possa sentir, Senhor, como se estivéssemos presentes diante de ti, Pai, de tão próximos que estamos. Embora nós não possamos te sentir, Senhor, fisicamente, Deus, mas que o nosso entendimento seja tão renovado, tomado e completo pela revelação de quem tu verdadeiramente és, Senhor. Que a gente possa sentir o teu abraço, o teu toque, a tua respiração, o teu cheiro, a tua proximidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Não nos leva a um jejum, Senhor, mero ritual, a uma barganha, Senhor, contigo, mas nos conduz a um verdadeiro arrependimento de coração, uma verdadeira necessidade, Senhor, de sermos melhores, para podermos estar na tua presença, Senhor. Nos constrange, Senhor, diante da tua beleza, da tua grandeza. Não nos deixa, Senhor, sermos indiferentes, Pai. Que a tua presença, Senhor, que a tua presença, Senhor, seja o anseio mais profundo do nosso ser. Que nada nesse mundo, Senhor, nenhum bem material, Senhor, nenhuma pessoa, nenhuma conquista, Senhor, seja mais ansiada do que a tua presença nas nossas vidas, Espírito Santo. Nos leva a esse lugar, Senhor, de rendição, Senhor, diante da tua beleza, da tua grandeza, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sermos meros espectadores, Pai, daquilo que nós vemos a respeito de ti, Senhor, de quem tu és. Mas nos faz desfrutar, Senhor, nos faz desfrutar, Senhor, de quem tu és, Pai. De quem tu és, Senhor. Constrói em nós a revelação de quem tu és, para que as outras coisas, Senhor, elas se considerem perda diante de quem tu és. Diante de quem tu és, Pai. Oh, Espírito de Deus, nos alcança nessa hora. Nos alcança nessa hora. E nos leva, Senhor, para um lugar que o teu coração deseja, que o teu coração anseia. Tira de nós, Senhor, as expectativas, Pai, e coloca em nós o anseio do teu coração. Nos leva para esse lugar, Senhor. Esse é o desejo mais profundo, Senhor, do meu ser. Que os meus irmãos, Senhor, que aqui estão, desfrutem, Senhor, da revelação de quem tu és, que eles possam contemplar, Senhor, a tua beleza, que eles possam desfrutar do teu amor e que sejam voluntários, Pai, em fazer a tua vontade, que façam a tua vontade por amor, por desejo de te servir, de te agradar, Senhor, não por medo de um dia ir para o inferno, ou por um peso, ou por uma pressão, Senhor,
possamos te amar verdadeiramente, Senhor. E que te obedecer não seja um fardo, Senhor, que te obedecer não seja um fardo, mas que seja um privilégio do nosso coração, Senhor, que seja um privilégio, Senhor, te obedecer. Que seja uma satisfação, uma alegria para nós, Senhor, poder obedecer ao Senhor. Honrar, Senhor, a tua grandeza. Honrar, Senhor, porque tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Você pode dizer isso para Ele hoje. Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Eu não quero fazer um jejum por fazer. Eu não quero fazer uma barganha contigo, Senhor. Eu só quero me render à tua vontade, para que eu possa acessar o teu coração, para que eu possa conhecer quem tu verdadeiramente és. Eu quero te amar com todo o meu ser, Senhor. Eu quero te amar com todo o meu ser, Senhor. E que nada do que o Senhor me pedir seja um castigo, seja algo tão difícil de fazer, porque o amor que eu sinto por ti, Senhor, me eleva. Me eleva. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Que esse amor, ele te eleve hoje, em nome de Jesus. Aumente as suas expectativas para o que Deus tem para fazer na sua vida. Não se limite ao que os seus olhos estão vendo, porque nós não somos daquele que andam por aquilo que vem. Nós andamos por aquilo que nós sabemos, que o nosso Deus é poderoso, Ele nos ama e Ele sempre faz infinitamente mais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.